Nós estamos a analisar um cenário muitas vezes repetido ao longo deste período de crise económica, da crise económica de Portugal, da crise económica internacional, em que muitos países já estão, de facto, a recuperar, mas em que Portugal, de facto, não tem soluções. Este Governo da República não tem conseguido retirar o país deste declínio progressivo, desta entrada na bancarrota, porque é isto que podemos chamar, na bancarrota deste país. E o que é grave é que o Governo da República solicitou aos restantes partidos, e alguns deles deram uma resposta positiva no momento inicial, e a população portuguesa também deu uma resposta positiva no momento inicial, porque todos somos patriotas e estamos disponíveis para fazer sacrifícios no sentido de recuperar o país da situação económica em que estava. E, portanto, que um Governo solicite ao país, solicite aos restantes partidos, aos diferentes agentes económicos e a todos aqueles que têm responsabilidades, todos aqueles que ocupam, uma posição importante neste país no sentido de poder o país recuperar desta situação económica, é evidente que a primeira resposta é: estamos aqui, estamos disponíveis. O que aconteceu a seguir é que já foge àquele que é o sentido patriótico de todos os portugueses, que é no sentido de um Governo que não consegue, que não tem os instrumentos, que não consegue desenvolver as políticas no sentido de inverter a situação, que apresenta o PEC 1, o 2, o 3, o 4, em que as políticas se repetem e são sempre políticas no sentido de afetar o rendimento dos trabalhadores portugueses. É sempre no sentido de tentar de encontrar dinheiro e esgravatar, não só, mas fundamentalmente na classe média e nos mais desfavorecidos, porque nos grandes interesses deste país os senhores não mexeram, não tiveram a coragem de mexer e, portanto, é afetando a classe média e os mais desfavorecidos. Foi esse o vosso caminho, foi por aí que os senhores prosseguiram. E não vale neste momento vir dizer e vir com esta hipocrisia do Partido Socialista e do Governo Regional dos Açores, virem com esta hipocrisia dizerem: nós não concordamos. Nós não concordamos. E eu pergunto: e daí? E qual é a consequência prática dessa atitude de dizer nós não concordamos? A consequência prática do ponto de vista partidário qual é? Os senhores que vão votar no próximo Congresso do Partido Socialista vão deixar de apoiar o engenheiro Sócrates? Vão deixar de fazer? Essa que é uma consequência prática que eu espero da vossa parte. Não é só dizer não concordamos. É dizer, terem coragem de dizer no Congresso do Partido Socialista: nós, senhor engenheiro, nós não o apoiamos, porque o senhor desenvolve políticas contra os trabalhadores portugueses, porque o senhor desenvolve políticas contra os interesses da região autónoma dos Açores, e por isso o PS Açores não está convosco, não está com o senhor engenheiro. Mas não. Os senhores refugiam-se nessa hipocrisia. Não estamos de acordo. Vêm outras coisas piores. Qual é a vossa posição do ponto de vista partidário? O PS Açores, perante um primeiro-ministro que adota estas políticas, não está de acordo, mas vota a favor da lista do senhor engenheiro Sócrates. E tenho a certeza absoluta que daqui a um mês, nós estamos a assistir ao senhor deputado Berto Messias, que passa a ser dirigente nacional ao lado do engenheiro Sócrates. Eu tenho a certeza absoluta que vamos estar a olhar para o senhor deputado Francisco César, e passa a ser dirigente nacional ao lado do engenheiro Sócrates, assumindo essas responsabilidades. E, portanto, o que eu esperava do Partido Socialista era uma posição séria, com consequências, e não é este joguinho de vir copiar, de cabular a proposta do Partido Comunista e depois dizer assim: nós também não estamos de acordo, mas nós temos aqui um textozinho diferente.
que o textozinho diferente é para tentar escapar aqui em relação às nossas responsabilidades e para tentar dizer aos portugueses e aos açorianos que nós não pertencemos ao mesmo partido. Os senhores são Partido Socialista, os senhores estão ao lado do engenheiro Sócrates, os senhores apoiam as suas políticas, os senhores apoiam a sua moção, os senhores apoiam esse caminho ruinoso que levou Portugal e que tem levado Portugal à situação tremenda em que nós temos do ponto de vista financeiro. E diz o senhor engenheiro Sócrates: eu estou aqui para defender a independência nacional. Mas qual independência nacional? Mas qual independência nacional? Quando nós estamos completamente submetidos porque temos uma política económica frágil, porque não temos conseguido implementar políticas do ponto de vista do crescimento económico sólidas. E se os senhores são completamente, os senhores são como aquele devedor que jogou o que não tinha para jogar e neste momento os senhores não têm qualquer independência moral, os senhores não têm qualquer independência do ponto de vista institucional. Os senhores não têm independência. E manter o senhor engenheiro Sócrates no poder, este primeiro-ministro no poder, significa, de facto, abdicar da soberania deste país. Nesta primeira intervenção, e termino já, Sr. Presidente, gostava de dizer-vos uma coisa. Quem analisa o Programa de Estabilidade e Crescimento tem mais uma razão para ficar preocupado. A única forma de podermos sair desta situação era através do crescimento económico deste país, conseguindo fazer crescer o país. Mas, meus senhores, na página número 8, temos aqui as perspectivas negras para o futuro. Tem a ver com o crescimento da procura externa relevante. E esta procura externa relevante vai diminuir nos próximos anos. E eu pergunto, se não produzimos riqueza, se não crescemos, se as nossas exportações não crescem, como é que nós saímos da situação? Senhor Secretário da Presidência, em 2012 está previsto o crescimento da procura externa relevante baixa de 4,2% para 3,2% e vai estagnar no 3,3%. E depois dizem esta coisa extraordinária. E depois dizerem que, pura e simplesmente, o país vai continuar sem crescer. Se não crescemos, qual é a outra alternativa? Aumentar os impostos, diminuir os salários. Aumentar os impostos, diminuir os salários. Porque os senhores não conseguem fazer crescer a economia portuguesa. E há aqui um fator fundamental. Os senhores dizem-nos assim: nós por onde crescemos, sabem para onde é que foi? Foi para o Magreb. Vendemos alma ao diabo, estivemos ali com o Gaddafi, fomos para a Venezuela, também vendemos uns computadores, e depois dizem assim: mas revelou-se instável. É evidente, senhores deputados do Partido Socialista, não sabem que os ditadores um dia são corridos pelo povo? Não sabem isso, ficam a perceber. Qualquer poder de qualquer ditador é instável porque um dia o povo corre com eles. E, portanto, os senhores o que têm para oferecer é nada e, do ponto de vista da vossa responsabilidade, deixo-vos aqui este repto. Os senhores vão continuar a apoiar o engenheiro Sócrates? Vão ao Congresso aplaudi-lo? É isto que os senhores vão fazer? Então, não basta dizer que não estão de acordo. Tomem de acordo com a vossa consciência, tomem uma posição firme e digam que não estão de acordo no Congresso com estas políticas, que não aplaudam o senhor engenheiro Sócrates, e depois não venham aqui dizer, depois de ele perder, daqui a um mês, ou 2 ou 3, quando ele perder, que os senhores já estão nos vossos apartes a dizer, já estão a prever a sua derrota, não venham aqui a dizer daqui a 3 meses, nós afinal sempre estivemos contra o engenheiro Sócrates, nós sempre estivemos, digam-no agora, depois não vale.